Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje o bicho vai pegar, hein galera? Nós vamos implementar um algoritmo que resolve um sudoku. Hoje é dia de cair os cabelos da cabeça, hein? Bom, então para começar, o que eu fiz aqui? Eu abri o websudoku.com aqui e aí eu gerei um sudoku aleatório aqui, beleza galera? E aí, o que eu fiz? Eu construí uma matriz que representa exatamente esse sudoku que foi gerado randomicamente aqui, tá bom? Então a gente vai chamar essa matriz de board. Beleza? Então se vocês verem 504 aqui, 504, 063, 001, tá? Essa é a primeira linha. O zero, então, só para deixar aqui pontuado, o zero representa os campos que vão ser preenchidos na nossa matriz, beleza, galera? Então, é como se fosse o elemento que precisa ser preenchido. Fechou? Então, vamos criar o nosso projeto aqui. Eu estou com o IntelliJ aberto. Vou criar um projeto que chama Sudoku Solver. Vai ser em Java, Maven, Java 17. Isso daqui não importa para a gente, porque a gente nem vai usar. Maven, enfim. Beleza, eu tenho aqui minha main function. E aí, primeira coisa, né, galera? Quais são as regras do Sudoku? Sudoku é um jogo em que você tem que preencher aqui todos os espaços que estão em branco aqui, tá? Cada um desses espaços vão ter que ser preenchidos, mas o preenchimento é feito seguindo algumas regras. A primeira regra é que o número que você colocar aqui não pode repetir na mesma linha, tá? Então, por exemplo, se aqui já tem 1, aqui não pode ser o 1 de novo, tá? Aqui tem que ser algum dos números que está faltando de 1 até 9. Então, aqui já tem o 1, o 3, o 6, o 4 e o 5. Então, provavelmente aqui... Provavelmente não. Aqui, com certeza, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8, o 9, tá? Um desses números vai estar preenchendo essa lacuna aqui. E aí, como vocês podem ver, é uma matriz de 9 por 9, tá? Então, são 9 linhas e 9 colunas aqui, tá? 9 colunas e 9 linhas. Desculpa, eu tava... Corta essa parte. Então, aqui nós temos uma matriz de 9 colunas e 9 linhas, tá? Qual que é a regra, então, das colunas? A mesma coisa para a regra das linhas. O número não pode repetir na mesma coluna. Então, aqui, por exemplo, se eu já tenho 8, aqui não poderia ser o 8, beleza? E aí, tem mais uma regrinha especial do Sudoku, que é a seguinte. Tá vendo que aqui a gente tem um pequeno quadrado aqui de 3 por 3? Dentro desse quadrado, o meu número também não pode repetir, tá? Então, é como se aqui fosse uma mini linha, só que ela está em forma de quadrado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu não poderia ter o 5, nem o 4, nem o 1, porque já são números que estão dentro desse pequeno quadrado. E aí, para cada um desses pequenos quadrados que a gente tem, de 3 por 3, a gente também tem que seguir essa regra, beleza? Essas são as regras do Sudoku. Essas são as regras que a gente vai implementar no nosso código, fechou? Vamos para a implementação, então, do algoritmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o board que eu digitei aqui previamente, vou aqui no meu IntelliJ e vou colar aqui, tá? Vou chamar aqui de Sudoku board, para ficar mais claro. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável. Ela pode ser uma variável estática e final, tá? Vai ser um inteiro. Eu vou chamar ela de board size. E ela vai ter um tamanho de 9, tá? Esse daqui é o tamanho total do nosso board, que é 9 linhas e 9 colunas. Tamanho total não, né? O tamanho de linhas e colunas. A gente vai usar bastante essa variável aqui, tá? Vou deixar ela aqui porque ela vai ser bem importante. E aí, a gente vai criar 3 funções auxiliares que vão ser as funções que a gente vai usar para validar as regras do jogo, tá? Então, a primeira função aqui vai verificar se um número já existe na linha. Como eu disse, a gente não pode ter números repetidos na mesma linha. Então, essa função aqui vai ser responsável por isso. Então, ela vai ser vou deixar ela privada,
Isso é uma função estática. E ela vai retornar um booleano. Is number in row. Beleza? E aí o que ela vai receber? Ela vai receber o Sudoku Board, a nossa matriz, tá? Vai receber a linha e vai receber o número que a gente quer verificar se ele está na linha. E aí, eu vou fazer um for aqui. Esse for começa em 0, tá? Nossa matriz começa em 0. O que esse for vai fazer? Ele vai percorrer a linha toda e vai verificar se o número existe nela. Se existir, ele retorna true, se não, ele retorna false. Então, i igual a 0, i menor que o meu board size. Lembra que eu falei que a gente vai usar bastante isso aqui? I mais mais. Se o meu Sudoku board na linha row e na coluna aí foi igual ao meu number, quer dizer que esse número que eu estou passando aqui, ele já existe na linha, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente estiver percorrendo lá no nosso board aqui, né, a linha 0, e aí chegar aqui o número 5, ele vai pegar linha 0 na posição 0, que no caso aqui é o 5. É igual ao número? É. Então, ele retornaria true. Se não, ele retorna false. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira regrinha aqui do Sudoku. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui para a coluna também, tá? Então, eu vou copiar aqui, vou colar. Essa regra agora, ela vai verificar se o número já existe na coluna, tá? Aqui vai ser o isNumber in column. E aqui, em vez de receber a linha, ele vai receber a minha coluna, tá? O for aqui vai ser igual, vai ser de 0 até o tamanho máximo aqui de linhas, no caso, né? Porque aqui a gente vai travar a coluna e vai percorrer as linhas. Por quê? Porque a gente quer verificar se o número ele já existe na coluna. Então aqui vai ser o i, tá? Observe que a gente inverteu linha e coluna aqui, tá? Na hora que a gente está percorrendo as colunas. Beleza? Então essa é a nossa segunda regrinha que a gente vai ter que atender aqui para que nosso algoritmo resolva o Sudoku. A nossa última regra, então, é a regra lá de validar se o número já existe dentro do quadrado 3×3, tá? Voltando aqui no quadro, a gente quer validar se um número, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, se ele já existe em uma dessas posições aqui dentro desse pequeno quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara aqui que já existe, tá? E aí, o que a gente vai verificar? Verificar se o número já existe no quadrado 3×3. Então, isNumber in 3×3 square. Beleza? Só que aqui, a gente vai precisar, além da coluna, a gente vai precisar também da linha, tá? Essa é a única regra que a gente vai precisar dos dois, tanto a linha quanto a coluna. E eu já vou explicar por quê. Primeiro, né? Vamos voltar lá no board. Então, por exemplo, se eu quiser verificar se o número 1 que está na linha 1, então aqui é a linha 0, aqui a linha 1. Na linha 1, na coluna 0, 1, 2, 3, 4, eu preciso percorrer todas essas 9 posições que estão aqui dentro do quadrado. Então, eu teria que percorrer a posição linha 0, coluna 0, 1, 2, 3, linha 0, coluna 3, eu teria que validar se o 1 não está aqui, linha 0, coluna 4, linha 0, coluna 5, linha 1, coluna 4, 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 5. E aqui também na linha 2, coluna 3, 4 e 5, eu teria que validar todos esses números para ver se o 1 já não está ali. Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente tem um truque que a gente usa. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui. Vou chamar ela de local box row. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a row, que chega como parâmetro da minha função. Vou subtrair o row resto 3. E vou fazer isso também para a coluna, tá? Só que aqui eu vou subtrair a coluna.
Por que isso? Vou explicar agora. Imagine, por exemplo, que está chegando para você o number 1, que é o número que você quer verificar se já existe no quadrado. Então, já existe no quadrado 3 por 3. Chega para você a posição que ele tá? Então, aqui a gente vai ter que mandar a posição que ele tá. Nesse caso aqui, a gente mandaria a linha 1. Então, linha 0, linha 1, tá? Então, seria row igual a 1. E a coluna seria 0, 1, 2, 3, 4. Coluna 4. E aí, vamos jogar isso aqui agora no nosso código aqui. Como que ficaria, né? 1 menos 1 resto 3, a divisão de 1 dividido por 3, nós temos resto 1, tá? Então, aqui ficaria, deixa eu colocar aqui, ficaria a local box row é igual a 1 na linha menos 1, 0. Por que aqui que é 1? Porque 1 dividido por 3 tem resto 1, tá? Se você fizer aí no seu papel, você vai ver que o resto dessa divisão é 1. Então, aqui, a gente começa o nosso algoritmo aqui na linha 0, tá? E tá correto. A gente tem que verificar realmente a linha 0 aqui, beleza? E a coluna, a mesma coisa. Coluna, então, qual coluna que a gente vai começar? A gente tem que começar nessa coluna aqui. Então, como que fica aqui? A coluna que chega, qual que é a coluna aqui? Coluna 4, então seria 4 menos... aqui daria 4 dividido por 3, que dá resto 1, né? Daria 4 menos 1, daria 3. Então, qual que é a coluna que a gente começa? 0, 1, 2, 3. Beleza? Certinho aqui, sem erro nenhum. Esse for aqui, eu vou apagar esse if que está aqui dentro, tá? E como é que a gente vai percorrer aqui, então, o nosso for? Em vez de começar em 0, a gente vai começar do nosso local box row. Por quê? Porque é a nossa primeira posição aqui de linha dentro do nosso quadrado. E esse cara, ele vai até onde? A linha aqui, a gente tem que ir até onde? Até a linha 0, 1, 2. Até a linha 2, que é onde está o 7 aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ser i menor que localbox row mais 3. Beleza? Por quê? Localbox row é 0. Mais 3 daria 0 mais 3 dá 3. E aqui ele tem que ser menor que 3. Que no caso aqui é o 2. É onde está o 7 aqui, ó. Linha 1, linha 0, 1, 2. Beleza? E, além disso, eu tenho que percorrer as minhas colunas também. Porque eu quero, aqui, eu tenho uma posição que ela é uma combinação de uma linha, que no caso aqui é a linha 0, e a coluna 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai ter que percorrer todos esses quadrados aqui, passando exatamente a linha e a coluna deles, tá? Então, por isso que eu vou usar o J aqui. E o J vai ser a mesma coisa. Ele vai começar na localbox column, i menor que localbox column mais 3. E não, gente, desculpa, aqui é o J. J mais, tá? E aí, como é que vai ser a minha validação? Minha validação agora se torna simples, porque eu vou pegar o meu Sudoku Board, eu vou pegar o i dele, vou pegar o j e vou verificar se ele é igual ao meu número. Se for igual ao meu número, retorne true. Return true. Se não, retorna false. Beleza? Então, com essa função aqui, eu sei que essa função aqui parece ser meio confusa, mas se você pegar os números e jogar lá, você vai ver que essa função, ela vai percorrer e vai verificar se o número que você mandou aqui, ele já está dentro do pequeno quadrado aqui, 3 por 3. Beleza, galera? Eu sei que parece difícil, mas não é. É só você jogar os números aí que você vai conseguir visualizar como que essa função funciona. Fechou? Bom, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui no meu IntelliJ, tá?
Vou copiar novamente essa função. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que ela vai juntar essas três regras, tá? Então, verifica se o número... não, se o número não. Se o espaço vazio é um lugar válido para determinado número. Sendo que esse número é de 1 até 9, tá? Seguindo as regras do nosso Sudoku. Então aqui minha função vai ser isValidPlace for number. Ela vai receber o Sudoku board, a linha, a coluna e o número. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um return. E agora eu vou chamar as minhas três regrinhas aqui que eu criei, tá? As três funções. Então, para ele ser um lugar válido aqui no nosso Sudoku, ele não pode estar na coluna. Então, aqui eu vou passar o Sudoku board, a coluna e o número. E, além disso, vou deixar o i em cima. Ele não pode estar na linha. Então, vou passar o Sudoku board, a linha e o número. E a nossa última regrinha, o i lá em cima de novo, desculpa. E isNumber, ele não pode estar lá no meu quadrado lá de 3×3, beleza? Aqui, lembrando que eu passo a linha, coluna e o número. Fechou, galera? Então, essa aqui é a nossa regra que junta, né? Que valida as três regras. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é verificar se o número que está sendo passado, ele não está ferindo nenhuma dessas regras aqui, tá? Então, por isso que aqui tem um not, beleza? Bom, então agora o que falta? Falta a gente chamar essa função, né? E a gente criar, então, a nossa função que vai resolver o Sudoku. Então, eu vou criar uma função aqui, tá? Vou copiar esse aqui. E ela vai ser o nosso Sudoku Solver. Esse cara aqui, ele vai ser chamado lá pela main, tá? Então, ele só precisa receber aqui o nosso Sudoku board, beleza? Vou abrir uma chave aqui. E aí, agora, galera, essa eu acredito que seja a parte mais complexa, tá, do algoritmo, mas a gente vai bem devagar aqui e tentar explicar para vocês. Vamos usar alguns conceitos aqui bem complexos, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um for aqui, que vai percorrer a minha matriz, tá, o meu board. Basicamente, então, eu vou começar na linha 0. Essa linha vai até o meu size aqui, meu board size. Linha mais, row mais. E aí vou criar um outro for aqui dentro, tá? Vai ser o for das minhas colunas. Começam em 0 também. Coluna menor que o size. Coluna mais. Então, voltando aqui no nosso board, o que a gente tem? A gente viu aqui que os lugares onde a gente precisa preencher os números, na nossa matriz, eles são representados aqui pelo número 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar esses caras, tá? Então, eu vou pegar o Sudoku board na linha e na coluna. Se o valor que tiver aqui for igual a 0, quer dizer que eu preciso preencher esse cara. Então, para preencher, o que a gente faz? A gente vai fazer um for aqui, tá? Esse algoritmo é um algoritmo que tem 3 fors encadeados. E aí, esse for vai representar o for que vai fazer a tentativa dos números que podem estar alocados nesse espaço, tá? Então, como a gente viu, o Sudoku é um problema que é resolvido com tentativas da gente colocar os números de 1 até 9, seguindo algumas regras, tá? Então, o meu número vai começar em 1. O número vai ser menor ou igual que o board size, por quê? Porque ele tem que ir de 1 até 9. Não pode ser só menor, que senão ele vai só até 8. Number mais. E aí, beleza. A gente tem o nosso for aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a nossa funçãozinha aqui
de verificar se esse número que vem aqui, ele é válido para essa posição aqui do nosso Sudoku, beleza? Então, eu vou passar aqui meu Sudoku Board, vou passar a linha que eu tô, a coluna e o número, beleza? Se for válido, então meu Sudoku Board na posição linha, na posição linha e coluna, vai receber o meu number. Beleza, galera? E aí, que vem a parte tricky aqui do algoritmo, né? A parte mais complexa. Então, vamos voltar aqui no nosso board antes e vamos fazer o seguinte. Suponha que que o algoritmo está percorrendo aqui, tá? A nossa matriz. E aí ele chegou nessa posição aqui que ele tem que preencher o número, beleza? Aí ele tentou 1, ele falou que o 1 não dá porque o 1 já tem aqui, tá? Ele tentou o 2 deu. O 2 por enquanto aqui dá. E aí, o que ele tem que fazer? A gente vai ter que fazer uma chamada recursiva para que ele saia percorrendo novamente aqui a matriz, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui, vai percorrer e vai ver o seguinte. Esse campo aqui já foi preenchido? Já. Então, beleza, passo para o próximo. Aqui já foi preenchido? Já, porque no passo anterior ele preencheu com 2. Beleza, passo para o próximo. Aqui já foi preenchido? Já. Passa para o próximo. E ele vai chegar aqui e vai fazer a tentativa novamente de inserir um número aqui, tá? Então, vamos inserir lá a nossa recursão no nosso algoritmo. Para chamar o método recursivo, que eu faço? Vou chamar o Sudoku Solver e ele vai passar o Sudoku Board. Por que ele vai passar o Sudoku Board? Porque esse Sudoku Board ele já está preenchido aqui com o número que foi testado aqui antes, beleza, galera? E agora eu pergunto para vocês, e se a gente percorrer aqui todos os números, vamos que a gente está preenchendo aqui, a gente percorre todos os números de 1 até 9, e nenhum dos números é válido para inserção aqui no nosso for aqui. O que acontece? Bom, nesse caso, galera, a gente tem que retornar false aqui. Quer dizer que nenhum número é válido para preencher essa posição, tá? E o algoritmo, além disso, nós temos que, toda recursão, nós temos que ter um caso base para que a recursão termine, tá? Senão a nossa recursão vai ficar rodando infinitamente. E aí, esse caso base aqui do nosso Sudoku é exatamente quando o Sudoku consegue resolver todas as posições e ele retorna true aqui, beleza? E aí, para a gente fechar aqui a nossa implementação, tá? Deixa eu voltar aqui, apagar essa quebra de linha. Imagine agora que a gente caia num caso em que a gente chegou no ponto de resolução do Sudoku, e a gente viu que determinado número em determinada posição estava inválido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente chama de Sudoku Board, de backtracking, tá? Então, Sudoku Board na posição linha e coluna vai ser setada para 0. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente chegou numa solução, a gente foi andando com uma solução de Sudoku, e a gente chegou num ponto em que essa solução não é mais válida, tá? Na nossa recursão. Então a gente precisa fazer o backtracking aqui da solução. Basicamente é setando o número, a posição atual para vazio de novo. Então a gente vai andar, é como se a gente voltasse na solução e executasse a recursão de novo, beleza? E aí uma última coisa que eu preciso fazer aqui, o meu método aqui ele retorna um booleano, tá? Então eu vou retornar true aqui, quer dizer que se ele saiu desse for inteiro aqui de fora, ele conseguiu resolver o nosso Sudoku, beleza? Se você ficou confuso com essa implementação aqui, não se preocupe, recursões são realmente confusas na solução de alguns problemas, mas dê um tempo para você mesmo e tente entender o passo a passo aqui do algoritmo, tá? Então, desde as regras aqui em cima até a parte aqui da recursão, que para mim é a parte mais complexa do algoritmo, beleza? Então, o que falta aqui? Falta a gente chamar esse monstro aqui, né, lá em cima da nossa main. Então, vou pegar esse cara aqui. A gente tem nossa main aqui. E vou fazer um if aqui, ó. If
Sudoku Solver. Passando meu Sudoku Board. Se isso daqui for verdadeiro, quer dizer que o meu Sudoku foi resolvido com sucesso. E se não, falha ao tentar resolver o Sudoku. Por que eu tô validando isso? Porque existem algumas combinações de números que a gente insere aqui, como entrada do Sudoku, que a gente não vai ter nenhuma solução válida, tá? Então, esses sites que geram o Sudoku, eles sempre fazem essa validação. Mas se caso aconteça de você digitar, em vez de 5 aqui, digitar, por exemplo, um 2, pode ser que ele não ache uma solução válida para esse tipo de problema aqui, para esse Sudoku criado, beleza? E agora, para finalizar, então, vamos criar uma função aqui de printar meu Sudoku result, tá? Ele vai receber o Sudoku, receber um int, vai ser meu Sudoku board, certo? E aí a gente vai percorrer ele aqui, então i igual a 0, i menor que board size, i mais. Meu J aqui também, tá? Lembrando que a gente tá percorrendo linhas e colunas, J++. E aqui ele vai printar, então, meu Sudoku board na posição I e na posição J. Vou fazer uma melhoria aqui. Vou chamar isso aqui de row, tá? E esse daqui, vou chamá-lo de column, beleza? Beleza. E aí, a cada linha que for printada, então, aqui eu vou tirar o ln, tá? Porque senão ele vai printar um número em cada linha. E aqui eu vou colocar um ln, porque a cada linha que ele printar, ele vai pular uma linha. E aqui eu vou chamar esse cara. Passando, então, meu Sudoku board. Beleza? Vamos ver aqui se vai funcionar. Foi resolvido com sucesso. Muito bem. Eu não sei vocês, mas eu não gostei dessa forma que ficou printada aqui não, tá? Vamos tentar printar algo parecido com o que a gente tem aqui no Sudoku mesmo, tá? Então, uma linha aqui depois das 3 primeiras, uma linha aqui e as linhas que divide também as colunas, tá? Então, para fazer isso, como é que a gente vai fazer? Vai fazer um if. A gente vai usar o mesmo operador que a gente usou de resto lá embaixo para calcular a regrinha lá dos pequenos quadrados. Se a divisão da linha por 3 tiver resto 0 e a linha for diferente de 0, a gente vai printar aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, 9 hífens, tá? E para as colunas também a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa vale aqui para as colunas também, tá? Então, if column resto 3 for igual a 0 e a coluna for diferente de 0, só que aqui a gente vai printar, tá? A gente vai printar somente o pipe, beleza? Vamos ver como é que ficou isso aqui? Muito bem, muito bem. Eu vou só adicionar mais 2 aqui, tá? Só para ficar certinho aqui a nossa... Muito bem, perfeito, perfeito no nosso print aqui. Agora é a hora da verdade. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui. Vou jogar aqui no meu Notepad++, tá? E aí a gente vai tentar jogar aqui os valores no Sudoku aqui, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Então é 5, 7, 4, 2, 6, 3, 8, 9, 1, 6, 3, 8, 6, 3, 8, 9, 1, 4, 5, 2, 7. 1, 9, 2, 7, 8, 5, 6, 3, 4,
486 197 253 359 428 176 217 356 948 941 872 365 863 549 712 725 631 489. Vamos ver aqui como que ele... Muito bem, congratulations, you solved this Sudoku. Muito bem, galera, então era isso que eu tinha para passar para vocês aqui sobre como criar um algoritmo que resolve o Sudoku. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, por favor, compartilhe esse vídeo. Clique aqui no like, tá? Se inscreva no canal. E muito obrigado pelo view, por vocês estarem acompanhando conosco. Fechou? Um abraço, espero que tenha ajudado aí você que estava tentando resolver um Sudoku em Java com algum algoritmo. Fui!